A gente, é que a Rafa Fustain da mina comprava livros, e é bem óbvio que eu ia correr pra assistir o filme novo da Netflix, Minha Melhor Amiga, Anne Frank, Minha Melhor Amiga, eu troquei. É um filme holandês, na verdade, de um diretor que é famoso na Holanda, Ben Sonbogaert, acho que é assim que fala o nome dele. Bom, esse vídeo tem spoiler, não acredito que vocês já tenham lido. Aliás, gente, eu preciso dizer pra vocês aqui um parênteses, como eu sempre abro, antes de começar pra falar pra vocês. Eu sempre falo assim, claro que vocês conhecem, e assim, se não conhecer, de boa, tá? Ninguém é obrigado a conhecer as coisas. Outro dia, eu me assustei porque meu marido nunca leu Anne Frank. Eu achei que ele já tivesse lido, ele não sabia a história, eu tive que contar a história toda pra ele. Então assim, não existe certo e errado, nunca é tarde pra você, né, aprender ou conhecer, né, essa história. Enfim, pra quem não conhece a história do Diário de Anne Frank, é um dos livros mais vendidos do mundo. Conta a história dessa menina de 13 anos, dos 13 aos 15, acho que 13 aos 15, se eu não me engano. Enfim, já li várias vezes, mas sabe que minha cabeça é uma das melhores. E ela ficou presa, né, num porão, tanto que o livro primeiro chamou Anexo, né, e ela ficou fazendo um diário ali da vida dela. É importante dizer que a única pessoa que sobreviveu, né, a irmã dela, Margot, morreu, ela morreu, a mãe morreu, e ficou só o Otto Frank, que é o pai dela. E eu sempre conto essa história porque eu sempre, desde criança, eu ouvia sobre Anne Frank, porque minha mãe estudou numa escola aqui do Rio de Janeiro, que não sei se é municipal ou estadual, enfim, mas que chama Anne Frank. Quando essa escola foi inaugurada, ela foi estudar lá, esse Otto Frank foi nas salas, né, pra conhecer a escola, que tinha o nome da Anne Frank, então ela sempre me contava essa história e pra mim sempre foi muito marcante. E a primeira vez que eu li Anne Frank foi, inclusive, em inglês. Eu comprei numa loja chamada Sodiler, uma livraria que nem existe mais, olha como eu sou antiga. E aquela história mexeu muito comigo, então acho que é uma história que mexe muito com as pessoas. Tem gente que encanta, que faz tatuagem, que bota pôster e tudo. Eu não tive essa conexão tão grande. É uma história muito forte, é uma história real. Mas, depois que eu fiquei sabendo que o pai dela tinha cortado alguns trechos, e só nos anos 2000 e pouco que foi liberada a parte completa, que chegou a ter alguns relançamentos depois, né, que aí eu passei a ter uma outra percepção. E não é uma percepção errada, é uma percepção de uma menina, né, normal, ali da idade dela, da adolescência, que tinha seus desejos, suas vontades. Sempre foi muito questionado se ela era ou não lésbica, né, porque ela teria sentido alguma atração por uma amiga e tal. Pois é, existe uma amiga, ela tá viva até hoje, ela tem 93 anos, ela é enfermeira e ela é uma sobrevivente do Holocausto, ela era a melhor amiga da Anne Frank. O nome dela é Hanili Goslar. E ela é a protagonista dessa história. Então também acho que muitas pessoas meio que se decepcionaram, porque todo mundo quer ver Anne Frank, Anne Frank, Anne Frank. E na verdade, Anne Frank já tem trocentos, mais de 40 filmes sobre Anne Frank, né? E agora tá contando a história da amiga, que é baseada num livro, que é baseada no livro Memórias de Anne Frank, Reflexões de uma Amiga de Infância. Não foi a Hanili, né, que escreveu, mas ela contou essa história para uma jornalista e ela publicou, e foi um sucesso de venda e tal. Esse livro é bem antigo, muito vendido. Eu não sei se ele tem aqui no Brasil, gente, mas se tiver eu vou colocar aqui na caixa de descrição e vou colocar o Diário de Anne Frank também. Vocês encontram por vários preços, porque é um livro que tem muito barato, tem edições mais caras, enfim. Bom, sobre o filme, eu vi alguns sites, alguns canais que eu acompanho falando mal dele, dizendo que não era bom e tal. Eu vou discordar. Eu acho que foi uma visão, como eu disse pra vocês, diferente e talvez muito verídica, de uma moça que pode sim ter sentido ali suas dúvidas, se gostava de meninos ou de meninas, que fala sobre masturbação. Isso foi comprovado, né, porque na verdade tem ali os trechos que tinham sido tirados pelo pai, que ele não aceitou publicar, e depois da morte dele foi publicado. Fala sobre beijos, fala sobre, enfim, partes íntimas de garotos, o que é muito comum, gente. Essa curiosidade, ela acontece, mas por terem feito essa moça, essa menina, uma santa, né, as pessoas se assustam quando isso é falado. Então não poderia ela sentir essa coisa como se ela fosse uma freira, né, que enfim, que prometeu sua vida, né, amar somente a Jesus. E é muito bom ver um filme que as adolescentes são adolescentes. A Anne Frank, ela comete erros com essa melhor amiga. Ela faz coisas que são normais de fazer, às vezes se encanta mais por uma garota que é mais avançada do que elas, que é menos ingênua, então se conecta mais com ela e começa a fazer meio que um bullying ali com a melhor amiga. Então tem toda essa questão. Vai ter, lógico, né, em Amsterdã, toda
sendo tomada, né, pelos nazistas, ela vendo todo mundo ir embora, e essa amiga dela, ela já tinha uma irmã, que era a Gabi, e a mãe estava grávida. Então, um dos motivos de não levarem direto era esperar a criança nascer para poder levar para os campos. Então a gente vê, né, por exemplo, o Otto indo lá e perguntando se pode levar a melhor amiga Hannah, né, que era chamada de Hannah, pra Suíça junto com eles, porque eles pretendem fugir. A gente sabe que isso não aconteceu. A gente sabe que eles não conseguiram ir pra Suíça, que na verdade eles ficaram escondidos num prédio que hoje é o Museu da Anne Frank, que eles ficaram nesse porão durante anos e tal, até serem descobertos no local. Tem até a história da Miep, que eu também já comentei aqui no canal, gente. Então vou deixar todos os links aqui ou no finalzinho pra vocês verem. E assim, pra mim foi muito interessante a história. Eu não achei que foi super mal filmado, que as meninas estavam trabalhando bem. Eu até vou citar aqui o nome das meninas. A Hannelle é vivida pela Josephine Arendren, acho que é assim. E a Anne Frank é pela Aiko Binstelock, acho que é assim que fala o nome dela. Não é parecida, tá, a Anne Frank, com o que a gente vê das fotinhos dela e tal. Mas eu acho que ela soube ali fazer o seu papel de uma jovem que tá ali descobrindo, todas as duas, né? É bem interessante. E também muito cruel as cenas ali do campo de concentração. Claro, gente, que se você for comparar com filmes, né, com orçamento altíssimo, de guerra, fala de Segunda Guerra e tal, você vai se decepcionar. Mas eu acho que pro que o filme propõe, lembrando que não é porque você já assistiu várias vezes sobre Anne Frank Cidade de Saco Cheio que as pessoas mais jovens, às vezes, ou até outras pessoas da sua idade, de repente não assistiram. Então é muito interessante assistir essa história, saber o que aconteceu com a amiga, que elas se encontraram no campo de concentração, que foi o Bergen-Belsen, acho que é assim que fala. Eu psicografei, gente, desculpa. Mas aí, então, eu gostei muito da história, assim. Eu não sabia dessa história toda, na verdade. Eu tinha lido sobre a Miep, né, sobre o contato com a Miep com ela, mas com a Hannah eu não tinha lido com a Hannah. E é claro que sempre choca, você pode ler 500 vezes ou ver 500 vezes, que é sempre muito chocante, sempre tem uma história a mais para contar sobre a Segunda Guerra, sobre o Holocausto, sobre o que foi vivido nos campos de concentração. São milhões de histórias, infelizmente, muitas pessoas não têm essa história para contar porque morreram, mas ela teve essa mais sorte, né, com a irmã, o pai morreu também, a mãe também, mas a Hannah teve essa sorte, né, de ter conseguido ficar num campo que era mais light, porque a Anne Frank com a irmã, com a Margot, elas estavam muito doentes já, né? E elas estavam passando fome naquele campo. Então elas foram separadas por estarem muito fracas, eles acharem que ia morrer mesmo. Então mostra tudo isso no filme, é muito cruel, e, enfim. Eu gostei muito do filme, nota pra ele de que ele é muito bom. Tá disponível na Netflix. Se você ainda não leu Anne Frank, leia. Eu vou procurar pra ver se tem esse livro na Amazon, porque realmente eu não sei. Mas se tiver, eu vou colocar o linkzinho aqui na caixa de descrição. Eu peço sempre que vocês comparem pelos meus links, que vocês me ajudam demais. E aí, vocês já assistiram? Vão assistir? Gostaram dessa dica? Esquece de deixar o seu comentário, deixar o seu like e se inscrever no canal, que é sempre muito bacana conversar com vocês sobre filmes e livros. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.